Um dos grandes destaques do episódio final da segunda temporada de Os Anéis de Poder foi a aparição de um Balrog. Este Balrog é um Balrog já conhecido dos fãs de Senhor dos Anéis, porque é o mesmo Balrog que lutou contra o Gandalf lá na trilogia original. E é sobre a história dos Balrog, o que eles são, que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, hoje é dia de mais mitologia de Tolkien aqui neste canal, pra gente falar um pouquinho sobre o que são os Balrog. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo aqui, porque ajuda bastante a gente. Bom, primeiro de tudo, os Balrog originalmente eram Maiar. O que são Maiars? Existe no mundo de Tolkien, no mundo da Terra-média, uma divindade única, o deus superior, aquele acima de todos os outros. Essa divindade chamada Ilúvatar, Eru Ilúvatar, ele criou 12 divindades chamadas de os Valar, para ajudarem ele na criação do mundo da Terra-média. Estas 12 divindades de casta superior foram ajudadas, tiveram auxílio de divindades de casta inferior, que são os Maiar. Nós temos alguns Maiar conhecidos como, por exemplo, o Sauron, que é um Maiar corrompido, o Gandalf, o Saruman, e alguns outros personagens que aparecem ao longo da história da Terra-média. Acontece que os Balrog também são Maiar. What the fuck? Eles são Maiar que foram também corrompidos pelo poder de Morgoth, o primeiro e grande Lorde das Trevas que a gente teve nesse universo. Morgoth era um dos 12 Valar, uma das 12 divindades de casta superior criadas pelo Deus Único para ajudar na fundação da Terra-média, do universo da Terra-média. Então essa divindade, ela conseguiu seduzir e corromper divindades de casta inferior como o próprio Sauron e os Balrog que a gente conhece. Então o Tolkien ele nunca deixou claro quantos Balrog existem, mas esses Balrog são essas criaturas que eram Maiar, divindades de casta inferior, que foram corrompidas pelo Morgoth, que é um dos Valar, uma das 12 principais divindades criadas pelo Deus Único. Ao serem corrompidos, esses Balrog se tornam o Maiar, que é basicamente um conceito aí de anjos caídos, e eles acabam assumindo essa forma de fogo, de sombra, de trevas e tudo mais. Uma curiosidade legal é que não se sabe até hoje se os Balrog eles têm ou não têm asas. E em Anéis de Poder eles encontraram uma solução muito boa para manter esse mistério. Porque o Balrog, se a gente percebe, se a gente observa um pouquinho com cuidado a luta dele contra o Durin III, a gente vê umas asas ali. Só que se a gente observa com mais cuidado ainda, pode ser só a fumaça. Então continua o mistério, continua isso tudo no campo da subjetividade. A gente mantém a nossa mente aberta em relação à real forma dos Balrog. Depois do Sauron, os Balrog são os principais servos do Morgoth, são quem mais ajuda o Morgoth nessa batalha da conquista lá da Primeira Era que ele fez, tentando corromper e dominar toda a Terra-média. Então nós temos aí os principais generais do Morgoth. O Sauron, em primeiro ponto. Sempre bom lembrar o que eu falei aqui no vídeo da origem do Sauron, de tudo que o Sauron fez na Primeira Era, que é antes dos eventos de Os Anéis de Poder. O Morgoth ele tinha duas bases, uma base que ele controlava, outra base que ele deixou para o Sauron controlar, então o Sauron era de fato o braço direito dele. E abaixo do Sauron nessa hierarquia nós tínhamos os Balrog, que eram esses principais também seres divinos corrompidos pelo Morgoth. E entre esses Balrog eles tinham um líder, que é o Gothmog, conhecido como o Senhor dos Balrog, o principal general. Os Balrog eles têm esse chicote de fogo que eles usam como arma, Só que além disso o Gothmog também tinha um machadão muito badass. O Tolkien nunca precisou o número exato de Balrogs que existiram durante a Primeira Era, Ele deixa ali meio subjetivo que era entre 3 e 7 Balrogs. A gente tem nome apenas de 3 deles. O Gothmog, que é esse que eu falei. O Lungorthin, que também recebia um nome de Senhor dos Balrog, mas era abaixo do Gothmog, então ele era meio que o segundo em comando ali. Também bastante impressionante e com feitos muito importantes nas guerras da Primeira Era. E nós temos também o Balrog que a gente viu em Os Anéis de Poder. Este também recebe um nome, ele é chamado de A Ruína de Durin. Eu não vou dar spoiler pra vocês sobre o futuro deste personagem, mas
Mas a gente viu no final dessa segunda temporada que o Durin III se sacrificou para manter esse Balrog preso lá nas profundezas de Khazad-dûm. E quem assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis sabe que ele causou muito ali quando ele encontrou o Gandalf. You shall not pass! Nós temos estes 3 nomeados, sendo o mais conhecido deles nas coisas que a gente viu em audiovisual, o Ruína de Durin. Esse é o nome que ele recebe, para deixar de ser apenas um Balrog X aí, um random. Tudo envolvendo esses personagens, né, o desfecho deles na Primeira Era também é meio subjetivo, a gente não sabe o que aconteceu, mas o que se imagina é que todos eles acabaram morrendo nessas grandes guerras do final ali da Primeira Era, antes do início da Segunda, com exceção de um que fugiu e se escondeu nas profundezas de Khazad-dûm, que é esse que ficou conhecido depois como Ruína de Durin. Na primeira temporada de Anéis de Poder a gente vê que lá no fundo de Khazad-dûm tem um Balrog adormecido, é esse que fugiu, né, e conseguiu sobreviver quando Morgoth foi completamente derrotado pelas forças dos Elfos. E aí ele ficou lá, quietinho. E o Durin Rei falou, não pode escavar muito, porque se escavar muito vai dar merda, deve ter alguma coisa lá embaixo, eu sinto esse perigo. Só que agora o Durin começou a escavar nessa segunda temporada e acabou acessando este perigo. Acabou acessando o covil deste Balrog, que depois ficou conhecido como a Ruína de Durin. Durin III, no final da segunda temporada, se sacrifica para manter o Balrog preso nas profundezas de Khazad-dûm e consertar a própria lambança. E agora nós temos um novo rei, o Rei Durin IV. Será que o que esse Balrog fez aqui é o suficiente para ele receber o nome de Ruína de Durin? Ou será que teremos outros Durin aí pela frente para encarar esse bichão e acabar dando alguma merda federal? Sobre isso eu posso falar em um outro vídeo depois. Então basicamente é isso. Os Balrog eles eram originalmente divindades de casta inferior que foram criadas para ajudar os Valar na criação do mundo. Esses foram corrompidos por Morgoth e acabaram assumindo essa forma física sombria, né, muito subjetiva, que a gente não sabe de fato como é, empunhando esses chicotes, assumindo essas dimensões gigantescas e se tornando sim estes grandes e imensos monstros da Terra-média. Eles, por natureza, são exatamente a mesma criatura, da mesma raça, da mesma espécie que o Gandalf, que o Saruman e que o Sauron. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima. Tchau, tchau.